Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, já estou aqui para falar sobre perfumaria funcional. Porque, afinal de contas, a partir do dia 6 de setembro de 2023, né, nesse ano, eu vou estar dando um workshop de iniciação em perfumaria funcional aqui em Curitiba, na Casa Mãe, né? E aí eu acho que a melhor maneira de explicar para vocês o que é perfumaria funcional é eu fazer um timeline de como que nós chegamos à perfumaria funcional, porque ela tem precedentes, né? A primeira, talvez a primeira área de estudo sobre o cheiro, que pode ser chamada inclusive de uma biometria do odor, foram estudos que começaram dentro da polícia forense na Polônia, com cães farejadores, para que eles fossem treinados em determinados parâmetros odorantes para detectar pistas, né? Justamente de casos que precisavam ser solucionados. Então, isso foi chamado na época de osmologia. Agora, com o tempo, osmologia passou a ser chamada de o estudo do cheiro e acabou até sendo aplicada dentro da área da perfumaria. Mas na sua origem, osmologia era uma biometria do odor que fornecia parâmetros para os cães farejadores da Polícia Forense da Polônia. Depois, lá por volta do final dos anos 1990, começo dos anos 2000, aquele consórcio de empresas de fragrância, né, de Flavor and Fragrance, que montaram um comitê de estudos científicos chamado The Sense of Smell Institute, lançou uma newsletter que era enviada por e-mail. Ninguém mais nem lembra que existia newsletter por e-mail, né? Mas era muito bacana receber as newsletters por e-mail, que se chamava Aromacology, né? Em português, aromacologia. E aí nessa newsletter eles acabavam comentando, fazendo a divulgação dos resultados dos estudos que aquele grupo de pessoas em volta do The Sense of Smell Institute estava fazendo. E eram, assim, pessoas numa equipe multidisciplinar, porque o objetivo da aromacologia era estudar como que o cheiro impacta de uma maneira transitória, e a palavra transitória é importante nesse contexto, no comportamento humano, sendo que a principal aplicação dos achados pelo The Sense of Smell Institute acabaram indo para a indústria de perfumaria, para a indústria de cosmética do modo geral, e também para o marketing olfativo, porque eles queriam justamente verificar se o comportamento do consumidor era afetado pela experiência olfativa que ele tinha em contato com o produto, em contato com marcas. Bom, esse termo depois acabou caindo em desuso, inclusive porque o The Sense of Smell Institute foi desfeito, né? E aí depois acabou dando nome para até algumas linhas de produto bastante famosas. Se vocês tiverem curiosidade, deem um pulo em alguma loja da L'Occitane e vocês verificarão que a linha que eles possuem de óleos essenciais, acho que ainda é chamada de aromacologie, né, que é em francês. E, inclusive, houve uma questão jurídica acerca desse termo, né, aromacologie, também mais ou menos aí por essa época de começo dos anos 2000, 2010, com uma questão jurídica com a discípula da Marguerite Moure, que foi a Danielle Riman, porque ela queria ter os direitos de uso de marca sobre o termo aromacology e o termo aromacologie lá na Europa. E aí isso foi contestado, ela perdeu, ela não conseguiu ganhar, mas enfim, só para vocês saberem dessa questão toda, né? Inclusive eu até tenho guardado aí nos meus alfarrábios digitais o processo, né, a decisão do juiz acerca desse pedido de marca, né, que a Danielle Riman fez. E aí, quando foi também no final dos anos 90, mais ou menos aí nesse balaio que foi os estudos de aromacologia, uma empresa japonesa, né, muito conhecida, que trabalha dentro do segmento de luxo de cosméticos, chamada Shiseido, né, lançou um perfume, exatamente em 1990, de nome Relaxing Fragrance. E foi um perfume que, de certa maneira, trouxe um novo nicho para a perfumaria fina dentro do mercado, porque a proposta do Relaxing Fragrance não era apenas você vestir um perfume porque ele é sexy, porque ele é sensual, porque ele vai fazer com que você fique perfumada, mas porque ele teria a função de te fazer relaxar. E aí, com esse perfume Relaxing Fragrance, surgiu então a perfumaria funcional.
Na verdade, não é que surgiu, ela ganhou o mercado da perfumaria fina. Porque quando se falava em perfumaria funcional, se falava muito da aplicação de fragrância dentro de produtos que tinham funções como de limpeza doméstica. Então, o métier da perfumaria funcional era o métier dos domes sanitários, como a gente fala. Então, os aromas cítricos, os aromas de florestas, os aromas, por exemplo, de frutas, sempre foram associados com padrão de limpeza, né? Por exemplo. Então, a perfumaria funcional estudava quais aromas eram mais pertinentes com aquele desempenho do produto. Mas isso era restrito realmente nessa questão de produtos de higiene pessoal, como desodorantes, tal, como pós-barba, e todos esses produtos domiciliários. Quando a Shiseido vem e lança o Relaxing Fragrance, aí ela abriu de fato todo um novo ramo de perfumaria funcional dentro da perfumaria fina. Mas isso ficou meio que enterrado e esse termo de perfumaria funcional só voltou à moda agora com o boom, né, com a explosão no mundo inteiro da aromaterapia. Né? Então é uma coisa mais ou menos recente, digamos que a perfumaria funcional ficou meio que adormecida nos anos 2000, 2010 e quando chegou os anos finalzinho dos anos 2010 e início dos anos 2020 começou a ter um florescimento de marcas no mundo inteiro, pretendendo que os seus perfumes tenham funções. E aí esse novo boom da perfumaria funcional está vindo muito ancorado em estudos, em pressupostos e em pesquisas do campo da neurociência. Muito em função do que se conhece da neuroquímica cerebral, mas fortemente ancorado nos estudos de imagem que se faz do cérebro. E aí esses estudos nem sempre eles têm relevância estatística, quase sempre eles são muito enviesados, porque são conduzidos pelas próprias casas de fragrância que lançam no mercado a sua fragrância funcional. Mas a minha impressão, eu acho que foi eles resgataram, a indústria resgatou esse termo perfumaria funcional justamente porque viu o crescimento da aromaterapia dentro do mercado da cosmetologia natural. E aí falou assim, bom, nós não podemos chamar de aromaterapia porque a aromaterapia é uma prática clínica de saúde, mas nós podemos chamar o que estamos fazendo de perfumaria funcional. E aí tudo isso acaba virando assim uma grande confusão, porque ao passo que na aromaterapia nós realmente só utilizamos óleos essenciais, né? Quando a gente está falando de osmologia, aromacologia, perfumaria funcional, se usa indistintamente substâncias de origem natural e substâncias sintéticas. Tanto faz, sendo o cheiro tem função ou pode vir a ter uma função. E aí isso até levou aqui no Brasil, alguns de vocês sabem porque nos acompanham dentro da Abraroma, né, Associação Brasileira de Aromaterapia e Aromacologia, levou até o caso da Abraroma versus Boticário, que aconteceu durante a pandemia, né? Eu cuidei diretamente desse caso, porque eles lançaram uma linha de perfumaria funcional chamada Aroma, aquele E comercial, terapia, alegando que os produtos continham óleos essenciais, mas sem deixar explícito que também continham essências sintéticas. E aí, em função disso, pela Abraroma, nós entramos com um processo dentro do CONAR, né, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, pedindo para que o Boticário parasse de utilizar o nome aroma e terapia e deixasse explícita a menção de que aqueles produtos não eram produtos aromaterapêuticos e sequer continham apenas óleos essenciais. Essa história está toda contada ali no site da Abraroma, em 2 postagens dentro do campo de notícias e vocês podem ler. Então, a perfumaria funcional, ela é bastante interessante no sentido de que ela começa a perceber a relevância que o olfato tem no comportamento humano, né? E ao mesmo tempo, ela é interessante porque ela abrange muito mais ingredientes do que apenas os óleos essenciais. Então, essa paleta olfativa, para alguém que trabalha com perfumaria funcional, ela acaba sendo muito mais ampla. E eu gosto particularmente do campo da perfumaria funcional, eu ainda prefiro chamar de aromacologia, porque eu tenho a impressão, e já falei disso em alguns vídeos aqui no YouTube, e é algo que eu comento sempre que posso, em palestras que eu dou, nos cursos, enfim,
de que eu acredito que boa parte do que se faz em psicoaromaterapia seja, na verdade, aromacologia, né? Dá uma pesquisada aí nos meus conteúdos que você certamente vai encontrar um vídeo em que eu aprofundo essa questão. E eu gosto muito, então, dessa área de aromacologia, porque é uma área que tem uma interface muito grande com a semiótica dos odores e com toda a questão cultural, né? Como que as referências culturais que nós temos em relação às fragrâncias, mas também em relação a outros estereótipos de consumidores, acaba moldando a nossa experiência olfativa e as preferências e aversões olfativas que a gente tem. E é um tema que eu venho estudando há bastante tempo, né? Acho que a primeira vez que eu amei conhecer sobre esse assunto foi ainda em 2007, quando eu fiz um curso com a Sônia Corazza, não, acho que foi 2009, com a Sônia Corazza e o Jean-Luc Morinot, em que eu vi as interfaces entre cheiro e moda, né? E moda é uma coisa que eu estudei durante a faculdade de linguística que eu fiz, né? Eu tive uma bolsa de iniciação científica para estudar moda. Então é um tema que eu gosto demais. E aí, nesse workshop que vai acontecer a partir do dia 6 de setembro aqui na Casa Mai, que é um workshop de iniciação em perfumaria funcional, eu vou aprofundar os pressupostos teóricos da perfumaria funcional, trazer alguns estudos científicos que falam sobre a experiência olfativa, a psicologia do olfato, mas principalmente o que a gente vai fazer é cheirar muito. E vamos cheirar não apenas ingredientes naturais, que são os óleos essenciais, os absolutos, mas vamos cheirar muito perfume também, né, para que todo mundo possa entender qual que é o tchan, qual que é a coisa da perfumaria funcional. Então, de repente, se você está aqui em Curitiba, não dá para fazer esse curso se você não estiver o mês inteiro de setembro em Curitiba, porque são 4 aulas em 4 quartas-feiras, sempre de manhã. Então, não é um curso para ser feito por quem não mora aqui na região. Mas se você, de repente, mora na região ali de Joinville, né, São Bento, na região ali de Ponta Grossa, dá para vir para Curitiba, porque 1 hora e meia de carro você já está aqui. E aí vai ser super gostoso, né? Então eu queria contar dessa novidade do curso. As inscrições estão abertas no site da Casa Mai, que é casamai.com.br, mas no site você vai encontrar também um vasto material sobre aromacologia. E se você gosta mais de Instagram, vai lá no Instagram da Casa Mai e nas guias. Eu tenho uma guia específica de aromacologia com todas as postagens juntadas lá sobre esse tema. Tá bom? Beijo! Até mais!